Boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto de hoje à noite. E gostaria de saudá-los com a palavra bíblica que encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Marcos, capítulo 8, versículo 36. Com esta palavra bíblica, eu quero saudar, dar as boas-vindas a todos que estão aqui no culto, na Igreja Luterana de Mafra, e também as pessoas que estarão nos acompanhando, o compartilhar deste culto no canal da comunidade. Lá nos dias de Jesus, Marcos 8, 36, do que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Do que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a perder a salvação, se vier a perder a participação no reino de Deus, que é um tesouro maior que podemos preservar ao longo da nossa vida aqui neste mundo. Então nós queremos que essa palavra nos acompanhe durante este culto. Aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, lembrando que o nosso socorro a cada dia vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino de louvor a Deus, no inário que está lá nas mesas lá atrás, e no número 8, Estamos Aqui, Senhor. Se alguém não pegou o inário, tem chance ainda de pegar lá atrás, então, em cima da mesa, o inário oficial da igreja, e no número 8, Estamos Aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Hoje, professoras, podem chegando à frente, as crianças vão chegando à frente, crianças, também as professoras do culto infantil, nosso momento de oração e bênção para as crianças. Vamos orar a Deus, agradecendo pela vida, pela participação também na igreja das nossas crianças, pedindo que Deus abençoe todas as crianças, a missão também dos professores do ensino cristão para as nossas crianças. Oremos. Obrigado, Jesus, pelas crianças que estão na Tua casa aqui nesta noite, Senhor. Também elas precisam receber a Tua palavra e o ensino cristão, também receber a Tua bênção e o Teu cuidado espiritual na vida delas. Nós pedimos ao Senhor, abençoe o encontro das crianças, também abençoe o ministério do ensino cristão das nossas professoras. Nós temos encontro alegre e muito abençoado. Nós pedimos em Teu nome, Jesus, e concede a nós também, reunidos em culto nesta noite, do Espírito Santo, nos consola, que nos ensina, que nos mostra o Teu caminho, o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor Jesus. Assim oramos e assim pedimos em Teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom encontro, crianças, acompanhe as professoras. Quem traz os avisos, pode chegando até a frente, quem compartilha dos avisos. Uma boa noite a todos, em nome do presbitério, sejam todos bem-vindos.
Os avisos são os seguintes: a oferta avulsa hoje, que é fora do envelope, é a local, fica aqui na comunidade. Quarta-feira, o ASAS, 14h30. O grupo de OASA que acontece aqui no salão, as mulheres são todas convidadas para participar, ao invés para se gostar, continuar fazendo parte do nosso grupo. Sexta-feira começa o estudo bíblico, às 19h30, iniciamos estudando o Catecismo Maior, aqui no salão. Ensino confirmatório, então ainda estão de férias, mas iniciarão no primeiro sábado de agosto, iniciará o ensino confirmatório. A gente já está avisando ainda estão de férias. Próximo culto sábado, dia 30 às 19h, e a gente está reforçando ainda a campanha do telhado. Tem talvez, eu não sei se todos estão a par, a gente teve duas pedreiras que acabou com o nosso telhado do salão ali embaixo, a gente teve que trocar ele inteirinho, e esse telhado, a gente teve que fazer um telhado mais forte para não ter um novo desastre, e ele custou 59 mil. Então a gente está fazendo uma campanha, tem esses envelopinhos aqui, cada um doa o que puder, isso tudo vai ajudar e será bem-vindo. E a gente agradece quem já doou. E o valor líquido da dobradinha que aconteceu dia 9, né? Acho que foi dia 9. Deu 10.734 limpo. Então são esses os avisos. Muito obrigada. Muito bem. Também essa promoção aí da venda de mais de 500 cartões de dobradinha reverte também para esse investimento, né, da troca do telhado. Então, nossa gratidão a todas as pessoas que trabalharam nesta promoção, todos que se empenharam em vender cartões nesta promoção, a todos os que têm doado e colaborado nesta campanha, que muito tem ajudado para esse investimento aí, né, que foi feito do novo telhado. Convido para cantarmos um hino de confissão de pecados, que é o hino de número 41. Antes do momento de oração, convido para cantarmos o hino 41, hino de confissão de pecados. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça, e dá-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdoa e torna-me meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Nós queremos também lembrar em oração, que foi solicitado, lembrar em oração do jovem Marcos Rodrigo, com a idade de 25 anos, que está na UTI, em situação complicada de saúde, venha ser sobrinho do Cleomir,
o jovem Marcos Rodrigo, com a idade de 25 anos, que está com problemas de saúde, então internado na UTI. Inspira muitos cuidados. Também foi solicitado lembrar em oração também uma amiga do Eloy, colega, né, do Coral Rio Negro, a Livaldina Trevisan, que está em tratamento de câncer. Então nós queremos colocar na presença de Deus estas pessoas que estão lutando com doença, com enfermidade, e também pessoas entre nós aqui também, nossas famílias, pessoas aqui também dentro do culto, que estão lutando com enfermidade na sua vida, na sua casa, na sua família, colocando todos aos cuidados de Deus através da oração. Oremos. Deus e Pai, a Tua Palavra nos convida, Senhor, a depender de Ti, a lançar aos Teus cuidados, em Tuas mãos, todas as nossas ansiedades, que Tu, ó Deus, tem cuidado de nós. Assim queremos, Senhor, entregar em Tuas mãos também o nosso pecado, Senhor. Ali onde temos negado o amor a Ti, Senhor, e o testemunho da fé, onde temos negado o amor, compreensão, compaixão, para com as pessoas que convivemos no dia a dia. Também queremos entregar em Tuas mãos e aos Teus cuidados, Senhor, estas pessoas que estão lutando pela vida, com um tratamento difícil. Intercedemos por esse jovem, o Marcos Rodrigo, Senhor. Estenda a Tua mão de cuidado, de livramento, de misericórdia sobre ele. Também sobre a vida da Livaldina, Senhor, que Tu manifeste o Teu cuidado, a Tua misericórdia. Também na vida de cada um de nós, Senhor, nas lutas que enfrentamos, em termos de saúde, angústias em nossos relacionamentos, sejam na família, ou entre colegas de trabalho, entre pessoas também da nossa amizade, ou mesmo convivência cristã. Que Tu, ó Deus, preencha o nosso coração com o Teu amor, Senhor, com a Tua misericórdia, para que possamos repartir com aqueles que estão ao nosso redor. Assim oramos em Teu nome, Jesus Cristo. Tem compaixão de nós e tem compaixão de maneira especial daqueles que estão lutando com enfermidade, o que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido para cantarmos o hino de louvor a Deus 173, nome sobre todo nome, 173. Primeira leitura encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que vos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui. Ok, obrigado. A leitura seguinte encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 12, versículos 13 e seguintes. Lucas 12, versículo 13 e seguintes. Passo a ler. O rico sem juízo. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. E Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Eu já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que eu tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? E Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Até aqui. Ok, obrigado. Mateus 6,33, que nos convida dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que assim possamos nós também crescer na confiança, na presença e nos cuidados de Deus, em meio às lutas e angústias que visitam nosso coração, nossa alma, a cada dia. Amém. Com idade pode assentar-se. Vamos cantar um hino baseado nesse texto bíblico, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. No inário deve ser o número 150.
mais, tá? Não é todos que tem. Nossa, eles comeram. Mas aprenderam a terceira lição. Isso, bom. Então, gente, quem trouxe a sua Bíblia, querendo acompanhar o texto para a pregação, para a mensagem deste culto, encontramos em Lucas capítulo 12, o texto lido há pouco, Lucas capítulo 12, versículo 13 e seguintes. Acho que ao longo de 40 anos de pastorado, quase 40 anos de pastorado, faltam poucos meses para completar 40 anos de pastorado, eu nunca me ocupei com esse texto. Nunca me ocupei com esse texto para a mensagem de pregação. Mas esse texto está previsto agora, para a semana que vem, para o dia 30. E pesquisando os textos que vinham pela frente, me chamou muita atenção esse texto, devido à atualidade desse texto, para a maneira como muitas pessoas vivem hoje e não buscam e nem querem buscar em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida, nas suas prioridades de vida. O que nos diz esse texto? Lucas capítulo 12, versículo 13 e seguintes. Como o texto é curtinho, eu repito a leitura que já foi feita antes. Lá nos diz então, Lucas 12, 13, que Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas. Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas. Lá estavam também os discípulos de Jesus assistindo aquela pregação. E de repente, diz ali no versículo 13, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre você e o seu irmão? Então Jesus respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E começou a contar a seguinte parábola, história, comparação. Disse Jesus: o campo de um homem rico produziu com muita abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde guardar toda a colheita? E disse para si mesmo: farei isto, vou destruir os meus celeiros antigos e vou reconstruir celeiros maiores e novos, e ali guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos para frente. Descansa, come, bebe e festeja, te alegra. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem ficará? Termina Jesus esta parábola dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é aquele louco, o que entesoura para si mesmo neste mundo e não entesoura para Deus, para o reino de Deus. Gente, esta história aqui é intrigante. E ela nos põe a pensar sobre as prioridades da nossa vida. Primeira coisa que nos chama a atenção: lá está Jesus pregando para uma multidão, ensinando os seus discípulos que eles não tenham medo, que eles não tenham angústia, que eles não vivem em ansiedade, e mesmo quando eles tiverem que comparecer diante das grandes autoridades do país ou do sistema religioso, eles não tenham medo. Eles orem e confiem que Deus lhes dará a palavra certa para cada situação que eles haverão de enfrentar. E terminada esta palavra, esta orientação de Jesus,
lá no meio da multidão, alguém se levanta e pergunta, e cobra de Jesus, ordena a Jesus. O que esse cara ordena a Jesus, que se levanta lá no meio da multidão? Um homem que estava no meio da multidão falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu como juiz entre você e o seu irmão? Eu não sou o juiz. O juiz atende num outro interesse. Quem me constituiu como juiz? Naquela época, os rabinos, os mestres, os doutores da lei, não apenas tinham a tarefa de ensinar a palavra de Deus para o povo de Israel, ou para outros povos que queriam ouvir a mensagem da pregação da palavra de Deus, mas também eles eram procurados também em muitas situações para fazer o meio campo de conflito entre as famílias, dentro das próprias famílias, ou entre vizinhos, ou entre pessoas que trabalhavam juntos. Então, cada pouco alguém se dirigia a um desses mestres para que ele mediasse o conflito que havia naquelas situações entre as pessoas. E esse cidadão aqui, imaginando que Jesus seria igual aos mestres da lei, aos líderes religiosos judeus, ele ordena. Ele ordena dizendo o seguinte: mestre, ordena a meu irmão que reparta a herança comigo. Ordena a meu irmão. Jesus não conhece este homem só por esta palavra, a qual ele pede que ele, Jesus, ordene ao irmão dele para acertar a herança com ele. Jesus conhece o coração daquele homem que está se manifestando naquele momento. E conhecendo o coração desse homem, Jesus traz esta resposta: homem, quem me constituiu juiz entre você e o seu irmão? Cuidado, tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de uma pessoa não depende da abundância de bens que ela possui. O valor de uma pessoa não depende da quantidade de bens que ela possui. Nós queremos apontar para algumas coisas importantes sobre esse texto e depois a parábola que vem logo em seguida. Primeira coisa que nos chama a atenção é que Jesus é inquirido para tomar partido entre aquele homem e o seu irmão. O homem não está dizendo: mestre, vou chamar o meu irmão, você vai ouvir a versão do meu irmão, vai ouvir a minha versão e depois diga o que você considera justo. Não, ele vai direto para que Jesus tome partido em favor dele, sem que Jesus conheça aquela situação. Rabino, mestre, determina a meu irmão que reparta comigo a herança, tal qual era a expectativa dele. E Jesus não entra nessa disputa judicial, e Jesus vai exortar aquele homem com relação à ambição, com relação à briga pelos bens, com relação ao partidarismo em cima de herança. Eu tenho dito muitas vezes que o melhor momento para verificar a unidade ou a união entre uma família é quando eles vão ter que discutir a herança. Como é que chama o papel aquele? Antes da herança, como é que chama? O inventário. Inventário. Então o melhor test drive para verificar até onde vai a união de irmãos é quando chega no momento de discutir a herança. Na tua família já deu algum probleminha assim com relação à herança? Já deu algum probleminha com relação à herança? Às vezes até as famílias de descendência alemã são mais sábias do que as famílias de descendência brasileira, para usar uma expressão bem popular. Porque muitas vezes as famílias de descendência alemã são mais organizadas para definir e determinar qual é a parte de cada um. Então, se o opa e a oma lá tem 5 terrenos, é um terreno para cada um, pronto.
está resolvida a questão. E já determina em vida, muitas vezes. Pelo menos essa tem sido a minha experiência em 40 anos, atendendo comunidades luteranas, onde a maioria das pessoas, das famílias, são de descendência alemã. O brasileiro já age de outra forma. Ele primeiro morre para depois deixar o pessoal se matar e brigar pela herança. E às vezes nem o testamento não diz nada. Complicar a vida. Eles continuam brigando depois que eles morrem. Falta de sabedoria, falta de entendimento, de quanto antes resolve essas questões, menos herança de conflito vai deixar para os filhos, para os herdeiros. Mas, como diz Jesus, quem sou eu para ser juiz entre a tua causa e a do teu irmão, ou da tua meia dúzia de irmãos ou irmãs? Pois bem, esta questão Jesus vai orientar apontando para o risco da avareza. Tende cuidado com a avareza. E ele está olhando para o coração daquele homem, onde ele está enxergando a avareza. Jesus dá esta orientação a respeito dos bens materiais. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Portanto, Jesus percebe a ganância, a avareza, o materialismo daquele homem que pede que Jesus tome partido em favor dele, e somente dele. E aí Jesus vai dizer: a vida de uma pessoa, o valor da vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. O valor de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. Que valor nós damos às pessoas que estão ao nosso redor? Nós damos o mesmo valor a todas as pessoas? Ou nós damos um valor maior àqueles que são as grandes autoridades da nossa cidade, aqueles que têm maior poder econômico em nossa cidade, aqueles que têm maior influência em nossas cidades? Como nós lidamos, como nós convivemos com as pessoas no dia a dia, valorizando cada pessoa pela dignidade que ela tem como pessoa e não pelo patrimônio que ela dispõe. Quando você está esperando assim com a fichinha ali na sala de um banco, isso aí já me chamou a atenção. Não sei se já te chamou a tua atenção. Você está com a ficha número 79 ali, esperando a tua vez. E aí nisso entra um, entra outro, lá pelas tantas entra um grande empresário da cidade. Aí eu vejo os funcionários daquela agência bancária quase carregando no colo aquele diretor de empresa que acabou de entrar no ambiente do banco, onde tem uma dúzia ali esperando com a fichinha na mão, e é para já vai direto para a mesa principal, um atendimento rápido, tranquilo. Isso não é diferenciação entre pessoas? Isso vale para tantos outros ambientes, onde também o tratamento diferenciado, se revela também o valor que se dá à pessoa, de acordo com o saldo da sua conta bancária. Alguém disse: uma pessoa que acha que o seu valor depende do seu dinheiro, uma pessoa que confia em seu dinheiro, confia em seu emprego, confia em sua herança, ou baseia a sua vida nos bens materiais, não terá ajuda deles no dia do julgamento. As riquezas não são nada diante de Deus, pois Deus já tem tudo. Ninguém consegue impressionar Deus com as suas riquezas. Deus é o Senhor de todas as coisas. O que impressiona a Deus é o nosso coração, a integridade do nosso coração, a sinceridade do nosso coração. Portanto, essa história que nós apreciamos na mensagem de hoje é a história de um rico insensato, de um rico louco, insensato, sem sabedoria. E aí Jesus vai contar a parábola deste rico plantador que não tinha sabedoria, que não tinha sensatez, que não tinha inteligência. A história fala de um homem rico, grande plantador,
E além de ser rico, ele agora então experimentou uma grande safra, a maior de todos os tempos. A safra maior ele veio a colher agora, dentro desta parábola. E que diz o texto bíblico: o campo do homem rico produziu com abundância, uma grande safra, uma grande colheita. Ele não teria nem onde guardar toda a sua safra. E aí, como é que esse homem reage ao perceber a grande safra com a qual ele estava sendo presenteado naquela colheita? Disse ele: não tenho onde guardar tudo isso, não tenho onde armazenar, já sei o que vou fazer. Falava ele de si para si mesmo, de si para si mesmo. Já sei o que vou fazer. Vou construir celeiros ainda maiores, vou expandir ainda mais minha capacidade de armazenar. Vou derrubar os celeiros antigos e construir ainda maiores. E assim então vou acumular mais e mais e mais fortuna. E o texto continua. Diz ele: farei isto, destruirei os meus celeiros, construirei maiores, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens desses galpões. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos para frente. Tens em depósito muitos bens, para muitos anos para frente. Então vou comer, beber e me divertir. Até parece aqueles caras que tiraram na Mega Sena, né? Vou comer, beber e me divertir. O estranho aqui nessa história é que este homem fala de si para si mesmo. Isso chama atenção. Ele não conversa com ninguém da sua família, ele não conversa com ninguém da sua relação de amizade, ele não conversa com ninguém da sua vizinhança. Ele conversa de si para si. É do eu para o eu, é do meu para o meu. O eu e o meu aparecem várias vezes nessa história, na reação deste grande plantador, deste rico plantador. Ele fala de si para si mesmo. Tive uma grande colheita, o que vou fazer? E arrazoava consigo mesmo. O cara é tão pobre que ele não tem nem com quem conversar. O cara é tão pobre que ele não tem nem com quem conversar, nem com alguém da sua família e nem com alguém da sua amizade. Quer pobreza maior do que esta? E o texto continua. E o cara disse: vou fazer galpões novos, maiores, e direi à minha alma, tens em depósitos muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e te alegra. Em nenhum momento desta história, deste homem, aparece a palavra Deus. Em nenhum momento aparece alguma afirmação que pudesse dizer: o homem estava tão alegre pela grande colheita que ele teve, que ele fez uma oração agradecendo a Deus. Não, Deus não existe nessa história, porque não existe nesta vida, nesta pessoa. Em nenhum momento ele interage com alguém da sua família. É o eu para o eu mesmo, um egoísmo total. Em nenhum momento ele pensou: puxa, mas será que esta grande safra que eu tive, essa grande colheita, eu não poderia ajudar famílias pobres do lugar onde eu moro? Como disse Jesus: pobres sempre os tereis, e quando quiserdes podereis ajudá-los. Não, essa dimensão também não passa pela cabeça dele, porque não passa pelo coração dele. Sem família, sem amigos, sem visão de ajudar as mais carentes, o negócio deles é um negócio só: é acumular, avareza, acumular cada vez mais, descansar, beber, se divertir,
e está garantido para muitos anos o sustento dos grandes armazéns que ele vai construir. E aí entra a intervenção de Deus. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite mesmo pedirão a tua alma, esta noite mesmo você vai morrer. E os muitos bens que você tem, quem ficará com eles? Quem ficará com eles? Jesus conclui a parábola dizendo: assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, e não é rico para com a sua família, e não é rico para com as pessoas que estão em situação de sofrimento ao seu redor. Jesus não está dizendo nesta parábola que é errado ser rico. Não, ele está dizendo que é errado ser louco, avarento e escravo dos bens. Jesus também não está dizendo que é errado alguém produzir muito. Não, o homem produziu muito, mas não produziu sozinho. A sua colheita dependeu do sol, da chuva que Deus mandou no tempo certo para que houvesse uma grande colheita. Jesus também não está dizendo que é errado fazer planos. Não é errado fazer planos. O problema é quando esses planos são do eu para o eu mesmo. São planos meramente egoístas, fechados em si, num coração de pedra, fechado unicamente no seu interesse, na sua ganância, na sua ambição. O homem insensato pensava somente em si mesmo, e a parábola reafirma isso do começo ao fim. Deus nem é mencionado nessa história, porque Deus não faz parte dos projetos, dos sonhos, dos planos deste homem, sequer da gratidão pela grande colheita que ele teve. E aí fica o alerta de Jesus com relação à avareza. E aí então 3 ensinamentos importantes. Jesus diz que nós não precisamos nos deixar escravizar pela avareza. O dinheiro é necessário para todos, ninguém vive sem dinheiro, ninguém vive sem alimento, ninguém vive sem ter condições de comprar uma roupa, um remédio, ter um lugar onde morar, ter as condições dignas de vida, ter condições de comprar um remédio, fazer um tratamento. É o que diz também o ensino de Jesus em Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando só se busca as demais coisas e se esquece do reino de Deus, estaremos sendo tolos, insensatos, tal qual o homem desta parábola. Jesus questiona a avareza, Jesus questiona o materialismo, Jesus questiona quando a pessoa acha que o seu valor como pessoa depende dos bens que possui. Quando não há gratidão, quando não há solidariedade para com aqueles que estão em sofrimento, quando não há o desejo de partilhar com relação àqueles que estão em situação de carência. O grande teólogo americano John Piper escreveu a seguinte frase: a maior proteção contra os efeitos mortais das riquezas é um coração contente com Deus. O melhor remédio para domesticar a avareza do ser humano é ter um coração contente e grato para com Deus. Deus deve ser o centro de nossa vida, o centro de nossa afeição, o centro de nossa vontade, o centro de nossos desejos, o centro de nossas prioridades da vida. Um coração contente, um coração grato para com Deus, não permitirá que a sua mente seja dominada pela ansiedade material, pela avareza, pelo materialismo, pela idolatria do ter. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos também vivenciar a nossa idolatria em outras áreas da vida. Tem pessoas que vivem dominadas pela idolatria da pornografia na internet. Outras pessoas dominadas pela ambição do poder, ter poder e aparecer. Outros dominados pela ambição do aparecer,
O ser humano, quando não permite que Deus preencha a sua alma com os verdadeiros desejos bons que brotam do coração de Deus, nós vamos preencher o nosso coração com desejos porcaria, com desejos de salgadinho feito de plástico. Isso não vai saciar, não vai alimentar a nossa alma. Por isso esse alerta desta parábola, difícil de assimilar, mas tão verdadeira, a maior proteção contra os efeitos mortais da ambição, do domínio da riqueza em nossa mente e coração, é um coração contente e grato para com Deus. E é isso que nos ensina também Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, e as demais coisas nos vão sendo acrescentadas no tempo, do jeito e conforme o propósito de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nós não estejamos na situação daquele homem, que quando Deus diz: olha, nesta noite pedirão contas da tua alma, e o que tens acumulado, para quem ficará? Se nós não acumulamos o tesouro da salvação em Jesus Cristo, o tesouro da participação do reino de Deus, nós esquecemos de levar o mais importante que deveríamos ter levado em conta ao longo da nossa jornada de vida. Que não sejamos burros nem loucos como o homem desta parábola, nós sejamos humildes e sábios, sabendo que estamos aqui para viver o amor a Deus e amor às pessoas, e não para simplesmente favorecer a nós mesmos. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos convida a buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, a Tua misericórdia, Deus. Liberta, Senhor, da idolatria, da tentação, de vivermos sempre insatisfeitos, Senhor, com relação às condições materiais, de ficarmos olhando com vaidade ou com ciúme para aquelas pessoas que aparentemente têm muito, mas às vezes não têm o principal, que é a Tua presença na vida delas, a Tua salvação na vida delas, o Teu amor no coração delas. Assim, Senhor, nos dê a sabedoria e discernimento necessário para que possamos, Senhor, nos apegar ao tesouro maior, que é o tesouro da Tua salvação, por intermédio de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim possamos viver com gratidão em nossos corações, com alegria, também praticando a misericórdia junto aos nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estão em situação de sofrimento ao nosso redor, para que sejamos também bênção na vida das pessoas que nos rodeiam. Assim oramos, assim pedimos, a sabedoria que vem de Ti, Espírito Santo de Deus, que nos acompanha agora e sempre. Amém. Essa primeira canção que eu quero compartilhar com vocês, eu lancei ela recentemente, e ela nasceu a partir de uma série que nós estávamos fazendo na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Perdizes, sobre o livro de Lucas. E quando a gente estudou sobre o rico insensato, nós procuramos canções que pudessem representar aquela história e não encontramos. Então eu escrevi essa canção e tive a alegria de dividi-la com o Paulo Baruch. Então quero cantar para vocês O Rico Insensato. Quanto mais ganhava, mais guardava só pra mim. Quando enchesse os meus celeiros, poderia descansar, enfim. Mas o Pai me despertou e disse assim: tudo que construiu não é nada pra mim, tudo que conquistou vai perder-se no fim. Louco, esta noite pedirão a
sorte se ela queima como palha. Quanto mais ganhava, mais guardava só pra mim. Quando enchesse os meus celeiros, poderia descansar, enfim. Mas o Pai me despertou e disse assim: tudo que construiu não é nada pra mim. Tudo que conquistou vai perder-se no fim. Louco, essa noite pedirão a tua alma. De que vale a sorte se ela queima como palha? Pois a vida é mais do que comer, e o corpo mais do que vestir. E o que vale ter de tudo aqui e não ter nada com Deus? Pois a vida é mais do que comer, e o corpo mais do que vestir. E o que vale ter de tudo aqui e não ter nada com Deus? Tudo que construiu não é nada pra mim. Tudo que conquistou vai perder-se no fim. Louco, essa noite pedirão a tua alma. De que vale a sorte se ela queima como palha? Louco, esta noite pedirão a tua alma. De que vale a sorte se ela queima como palha? Convido para cantarmos o último hino do nosso culto, hino de gratidão a Deus. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que Ele nos deste. Hino do Inário é o 477. Enquanto cantamos o hino Obrigado, Pai Celeste, o 477, podemos também trazer a nossa oferta de gratidão a Deus e de ajuda aos trabalhos, à missão da igreja, aqui diante do altar, ou nos assentos aqui embaixo, mesmo a cestinha aqui diante do altar. Nosso dízimo, nossa oferta de gratidão a Deus. Que Deus abençoe os doadores e também a aplicação das ofertas. Amém. Amém.
abençoe também cada uma de vocês. Ficar de pé para a oração final do nosso culto, oração de intercessão e oração também do Pai Nosso. Também comunico a vocês que daqui a pouco eu tenho que ir para um casamento, tá, pessoal? Daqui a pouco nós vamos para o casamento. Para quem não sabe, casou hoje o Gustavo Kuipers, se formou na Faculdade de Teologia semana passada, e hoje é o casamento dele aqui numa recreativa, aqui na saída aqui, perto da entrada ali da... Como é que chama? Como é o nome? Espigão do Bug. Perto da entrada ali do Araucária ali. Então nós vamos comparecer lá para tratar um pouco o pessoal lá da família e os amigos que lá estão. Que Deus nos abençoe. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz, que nos desafia, Senhor, a rever as prioridades da nossa vida. E que o nosso coração esteja buscando em primeiro lugar, Senhor, servir a Ti, ao Teu reino, à Tua justiça, ao testemunho da fé, ao testemunho do amor ao nosso próximo. Tudo mais, Senhor, nós queremos colocar na oração dos Teus filhos e filhas, por intermédio da fé em Ti, Jesus Cristo, Filho de Deus, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abençoado final de sábado, uma abençoada nova semana e começa amanhã para todos nós, nossas famílias, para todos aqueles que nós trazemos no coração, os quais nos preocupamos a cada dia. Amém. Uma boa noite para todos, uma nova semana abençoada e protegida por Deus. Amém.